Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Este é mais um encontro com a palavra, começando hoje com a leitura do Salmo 100. Estamos estudando todo o livro de Salmos. Já vimos alguns salmos do homem abençoado, que também são salmos de pregação e alguns salmos de oração. Um terceiro tipo de salmo muito importante é o salmo de adoração. Lembre-se, o livro de Salmos foi o inário do povo de Deus do Velho Testamento. Esse inário era a parte vital da adoração do povo. Estudiosos acreditam que o Salmo 150 era o refrão cantado responsivamente com outros salmos. Eles cantavam o Salmo 23 e depois o 150 como um refrão. Depois cantavam o 27 e depois o 150. O estudo desse salmo é muito importante para que entendamos todo o livro de Salmos. O Salmo 100, mesmo sendo curto, com apenas 5 pequenos versículos, é o salmo de adoração mais importante. Esse salmo explica o que é adoração. Adoração é simplesmente entrar na presença de Deus. A presença de Deus existe e a adoração é entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus não precisa ser durante um culto. Você pode entrar na presença de Deus quando estiver sozinho em sua casa, às 5 da manhã. Essa adoração solitária pode ser a maneira mais preciosa de entrar na presença de Deus. Como o salmo de adoração mais importante, o Salmo 100, além de definir o que é adoração, também mostra como adorar a Deus. Nesse contexto, Davi ilustra com uma linda metáfora. Ele diz que a adoração é como entrar diante da presença de um rei. Nos dias de Davi, se você tivesse uma entrevista com um rei, iria até onde o rei morava, passaria pelos grandes portões que levam ao palácio, pelos incontáveis corredores, passaria pelo meio das fileiras de soldados, passaria por uma porta imensa. A essa altura você estaria pensando que logo chegaria ao rei. Mas não. Chegaria a mais um corredor. Finalmente chegaria a uma porta enorme. Talvez uma porta de ouro ou prata que se abriria para levar à presença do soberano. Quando você estivesse diante do rei, ficaria impressionado com a presença dele. Davi usa essa metáfora quando se refere à adoração e sobre como devemos nos apresentar diante de Deus. Parafraseando, diríamos, sua aproximação da presença de Deus deve começar nos portões de ações de graça. Isso quer dizer que você deve começar a adoração agradecendo a Deus por todas as bênçãos. A ação de graças é uma excelente terapia espiritual, fortemente recomendada nas Escrituras, sabe? Em muitos trechos da Bíblia somos encorajados a ver a vida com olhos gratos. A gratidão pode automaticamente tirar sua mente dos pontos negativos e focá-la nos positivos. Esse é um bom conselho para quem está passando por perdas na vida. A gratidão pode mudar sua atitude porque ela automaticamente tira sua mente dos pontos negativos e a coloca focada nos pontos positivos. Esse é um ótimo conselho para quem está passando por perdas. Por exemplo, se você for deficiente físico, agradeça a Deus pelo que você ainda pode fazer. Se você ficar lamentando o que perdeu, vai piorar ainda mais e mergulhar na depressão. Mas se você agradecer a Deus por ainda poder se alimentar sozinho, vestir-se e pelas habilidades que você ainda tem, será grandemente beneficiado com essa terapia. Essa é uma ótima terapia para os deficientes. As ações de graças têm realmente um alto valor terapêutico e aqui no Salmo 100, vemos que podem soprar vida na adoração. E são os portões pelos quais você tem que passar para ir à presença de Deus. Portanto, comece a adorar a Deus com ações de graças.
Usando essa metáfora, Davi diz que as portas e ações de graças levam aos átrios de louvor. Você já experimentou isso? Você já contou as bênçãos e viu surpreso quanto Deus já fez? Se você fizer isso, descobrirá outra dimensão do louvor. Você não estará apenas agradecendo a Deus, você estará louvando e adorando a Deus com seu louvor. Você estará falando com Deus sobre Deus e não apenas agradecendo a Ele pelas bênçãos que você recebeu. Continuando nessa metáfora, os átrios do louvor levam à presença de Deus e as portas que se abrem na presença de Deus são as portas dos cânticos. É por isso que a música está associada à adoração. A música é um grande milagre dado a nós por Deus para que, de alguma forma, experimentemos o inexprimível quando adoramos a Deus. Em nossa jornada espiritual, há momentos em que vivemos coisas inexplicáveis. Creio que esse seja o significado do dom de línguas. O dom de línguas é simplesmente isso. Às vezes, quando certas pessoas estão na presença de Deus, ficam cheias do Espírito de Deus e têm uma forte emoção durante a adoração, que experimentam emoções realmente inexplicáveis. Em alguns casos, Deus dá a seu povo o dom de línguas para que expressem aquilo que seria inexprimível. Falar em línguas é uma das maneiras para expressar o inexprimível na adoração. Eu não creio que Deus dê o dom de línguas para todo mundo, e a gente realmente percebe isso, não é mesmo? Uma vez conversava com um amigo da igreja carismática sobre os dons. Ele me disse: "Você já esgotou todas as suas palavras para adorar a Deus?" Esse é um bom argumento. Talvez você já tenha usado todas as suas palavras e então Deus dá o dom de línguas. Não creio que Deus dê o dom de línguas a todo mundo e também não creio que o dom de línguas funcione como uma credencial. Mas creio que o dom de línguas seja um milagre de Deus para os dias de hoje. Sim, senhores. Deus dá esse dom para que as pessoas expressem aquilo que é inexprimível. Entretanto, Deus deu a todos a música. A música é um veículo através do qual podemos nos expressar em adoração. Davi está nos dizendo que a música é um milagre que leva para o centro da presença de Deus. O estudo da música na Bíblia é fascinante. Quando estudamos o livro de Crônicas, aprendemos que Davi tinha uma orquestra e um coral de 4.000 levitas que se dedicavam exclusivamente a cantar e tocar os instrumentos musicais que Davi tinha mandado fazer para o povo de Deus. O propósito de todos esses músicos levitas profissionais era louvar a Deus, louvar ao Senhor. Hoje, uma orquestra tem, em média, 100 membros. Imagine uma orquestra formada por 4.000 músicos profissionais. Como devia ser linda, hein? No livro do Apocalipse, lemos que Deus terá um coro maior que este ao redor do seu trono no céu e que nós cantaremos uma nova canção. Experimentaremos uma música no céu que nunca foi executada na terra porque Deus nos dará uma nova canção. Imagine o desejo e a necessidade que teremos de expressar o inexprimível ao redor do trono de Deus no céu. Para esse dia, Deus dará um novo tipo de música nunca ouvida antes. Como amo a música, fico ansioso em pensar nessa nova canção que vamos cantar todos juntos. Nesse salmo em que Davi fala sobre adoração, ele também nos diz o que pode acontecer quando adoramos. Segundo ele, quando entramos na presença de Deus, experimentamos algumas coisas que só conhecemos na presença de Deus. Por exemplo, Davi diz que na presença de Deus, nós saberemos que Ele é Deus. Aquele que já experimentou a presença de Deus sabe disso. O Senhor é nosso Deus. Também saberão que somos apenas simples ovelhas em seu rebanho. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. De acordo com Davi, depois de estarmos na presença de Deus, sabemos que o Senhor é bom. E em outro trecho da Bíblia lemos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Somos desafiados por Paulo a descobrir qual é essa vontade boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para nós é sempre boa porque Ele é bom. Se ainda não entramos na presença de Deus, podemos não acreditar nisso. Mas se encontrarmos o caminho para a vontade de Deus, com certeza vamos descobrir uma coisa. Deus é bom. Eu sei que Deus é bom.
De acordo com esse salmo, saímos dessa experiência de adoração sabendo que Deus quer que todos os povos de todas as partes do mundo saibam que Deus é bom. Todos os habitantes da terra. É assim que termina o primeiro versículo desse salmo. Deus quer que todos os habitantes do mundo saibam o que é adoração e como fazer sons de alegria e de adoração na presença de Deus. Ele quer que cada um experimente isso. As últimas palavras do último versículo são todas as gerações. Isso significa cada geração em todos os lugares da terra. Deus quer que todos em todo lugar, todos saibam que todos devem adorá-lo na sua presença. Os grandes missionários da história da nossa igreja e os grandes obreiros de Deus foram todos adoradores de Deus antes de se tornarem obreiros de Deus. Outro salmo de adoração muito importante é o 107. Esse salmo, como a maioria dos salmos de adoração, exorta a adoração. O Salmo 107 é longo e está dividido em parágrafos, mas o seu tema está presente em todo o salmo com a repetição dessa estrofe. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, um samaritano. Jesus disse, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? Com essa ilustração, Jesus está nos dizendo que cerca de 90% das pessoas que são salvas nunca voltam para me agradecer pela salvação, nunca se tornam adoradoras porque só sabem receber. A pergunta que nos persegue é, onde é que estão os outros 9? O tema do Salmo 107 é dirigido aos 90% que nunca voltam para agradecer a Deus pela salvação. A exortação que se repete neste salmo é, deem graças ao Senhor, todos os homens, especialmente os redimidos do Senhor, deem graças ao Senhor. Como vimos no livro de Ruth, redimir significa comprar e trazer de volta da vida de pecado. Talvez você já tenha pertencido a Deus. Em Adão, todos nós já pertencemos a Deus. Depois nos afastamos e tivemos que ser comprados e trazidos de volta para Deus. Redenção é isso. Essa redenção pela qual deveríamos ser gratos está descrita neste lindo hino de redenção. A primeira parte do salmo descreve a redenção porque estávamos perdidos como ovelhas que foram dispersas. De acordo com o texto, perambulamos pelo deserto e por terras áridas. Estávamos famintos e sedentos. Nossa vida ia se esvaindo. Mas depois nós lemos, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro. Nesse versículo, o salmo está descrevendo a salvação inicial ou a redenção. Éramos como ovelhas perdidas. Voltamos-nos para Deus e Ele nos livrou de caminharmos perdidos, da fome e da sede. Depois Ele nos conduz pelo caminho justo como fez com os filhos de Israel, que foram libertos do Egito e levados para a terra prometida. Depois de descrever a redenção no versículo 8, o salmista exorta que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Na segunda estrofe desse hino de redenção, o salmista descreve um tipo diferente de ruína. Ele descreve um povo redimido que se rebelou contra Deus. Eles foram salvos, já foram redimidos, sim, mas são pródigos. Rebelam-se e vão para países distantes. O salmista diz que essas pessoas acabam presas à aflição e em correntes, porque se rebelaram contra as palavras de Deus. Por isso ele os sujeitou a trabalhos forçados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Como o filho pródigo, que foi para um país distante, e quando ficou sem dinheiro, depois de ter gastado tudo, ninguém lhe deu nada. Ele estava totalmente arruinado no fundo do poço, então caiu em si e decidiu retornar para o seu pai. É isso que o Salmo está descrevendo. O Salmo diz, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam.
Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Em outras palavras, Deus redimiu esse povo pela segunda vez, como fez com o filho pródigo. Eles foram pegos em suas cadeias pródigas, resultantes da sua rebelião. Então Deus os resgata. Sim, Deus resgata dessa experiência humilhante. O versículo 15 é a repetição do refrão, repetido 4 vezes. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. A terceira estrofe descreve mais um tipo de redenção. Em Lucas 4:18, Jesus declarou o propósito do seu ministério. Citando Isaías, Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus deixa bem claro o que quis dizer com pobres. Ele diz: Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Você pode verificar no Evangelho de Lucas que Jesus praticou tudo o que pregou. Através do seu ministério de ensino, Jesus deu vista aos cegos. Através do seu ministério de aconselhamento, Jesus deu liberdade aos acorrentados. E através do seu ministério de cura, Jesus deu cura e vigor aos feridos e oprimidos deste mundo. Esses 3 tipos de perdição estão descritos no Salmo 107. Na primeira parte desse salmo, você tem a descrição do cego, que é como a ovelha, porque elas não sabem como sair daquele estado de perdição total. E nem conseguem distinguir o esquerdo do direito. No segundo parágrafo, você encontra os cativos. Muitas pessoas não estão livres, não sabem o que querem fazer. Elas fazem o que são levadas a fazer. Elas têm compulsões e obsessões e são controladas por desejos, hábitos e vícios. Essa é outra maneira de dizer que não são livres. Jesus nunca ignorou aqueles presos que tentavam se soltar de suas cadeias. É esse o tipo de redenção ilustrado na segunda estrofe desse lindo hino de redenção. A terceira estrofe do Salmo 107 descreve o que Jesus chamou de oprimidos. Essas pessoas são oprimidas pelos seus próprios pecados. O salmista diz: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Algumas vezes sofremos por causa de nossos pecados. Lemos que Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Temos aqui uma linda ilustração de Deus, o grande Salvador, resgatando seu povo pela 3ª vez. Tudo isso é uma descrição de redenção. Você sabia que a palavra de Deus tem o poder de curar? A Bíblia diz que o poder para converter uma alma, como vimos no Salmo 19, é o mesmo poder que cura. Na minha experiência de pastor, depois de compartilhar a palavra de Deus durante algum tempo com alguém, eu vejo a palavra de Deus curando essa pessoa. A terceira estrofe do Salmo 107 descreve a cura de Deus aos feridos. No versículo 21, quando Deus redime os feridos, temos mais uma vez essa exortação. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. 90% do povo de Deus redimido precisa prestar atenção à exortação do início desse hino. Assim digam os que o Senhor resgatou. Se você foi redimido da cegueira do pecado, então repita isso. Se foi redimido das cadeias do pecado, repita isso. Se foi redimido do seu estado emocional, se estava ferido, repita isso. Volte para Deus e agradeça a Ele por sua redenção. Neste salmo há mais um tipo de redenção muito bonita. Depois de descrever a redenção do cego, do cativo e do ferido, o salmista descreve a redenção do povo abençoado. Eu nunca conheci muitos homens assim, mas no último parágrafo lemos a descrição daqueles que vão ao mar e descobrem as obras e maravilhas do Senhor nas profundezas. Essas são pessoas com o dom da fé. Todos os que foram salvos têm fé, mas algumas pessoas têm uma fé que vai além da fé salvadora. Elas têm o dom da fé e possuem a capacidade de confiar em Deus em questões muito difíceis.
Elas vão até as águas profundas e veem a obra de Deus de maneira também profunda e poderosa. Essas pessoas geralmente têm uma vida difícil. Esse tipo de fé descrito na 4ª estrofe do Salmo 107 faz com que as pessoas vejam a obra de Deus no meio da tempestade e provém seus milagres nas águas profundas. De acordo com o salmista, às vezes Deus levanta ventos fortes para testar a pessoa que tem o dom de fé. Essa ventania leva as pessoas de fé do céu até as profundezas do mar. Suas almas desfalecem, vão de um lado para o outro, bamboleiam como um bêbado e ficam a ponto de perderem a razão. Então, depois que tiveram a fé testada, clamam a Deus e Deus faz a tempestade se acalmar e as leva para um lugar de refúgio. Podemos ilustrar dessa forma a vida do homem abençoado com o dom da fé. Por causa desse dom, ele anda sobre as águas e quando começa a afundar, clama a Deus que o resgata e lhe dá o objeto de sua fé. Há ainda uma 5ª estrofe que resume e finaliza a mensagem desse salmo. Ela descreve a maneira como Deus trabalha na vida do seu povo redimido. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Assim diz o salmo. Há momentos em que Deus abençoará seu povo e há momentos em que ele permitirá que seu povo seja reduzido e humilhado, oprimido, afligido e machucado. Às vezes a vida do redimido será como um lindo rio que se transforma em um caminho seco ou em um deserto. Outras vezes sua vida é como um deserto que se transforma em fontes de águas. Deus faz isso continuamente porque Ele testa o seu povo. Ele está provando o seu povo. Ele está levando seu povo ou a um relacionamento mais profundo com Ele ou a uma vida realmente com mais profundeza de relação com Deus. Sabe, no final desse lindo hino de redenção, o salmista diz: os justos veem tudo isso e se alegram. Será que uma seca ou depressão são sempre uma catástrofe ou uma calamidade? Quando estudarmos os profetas, veremos que a fome e a seca não são uma calamidade sempre. Parece que a ferramenta preferida de Deus para fazer com que seu povo se ajoelhe para um reavivamento e crescimento espiritual é a provação, a seca. Na última linha do Salmo a gente lê: reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Se você for sábio, verá que às vezes Deus permite a fome, a recessão ou a depressão para depois abençoar novamente, porque todo esse processo expressa o cuidado amoroso do nosso Deus. Pense nisso e até o próximo programa.